Fala pessoal do sexto e do sétimo ano. Agora está no vídeo 6, tá? Como eu falei para vocês na aula do vídeo 5, a gente está fazendo junto o mesmo vídeo tanto para o sexto e para o sétimo ano, quanto a leitura do livro Miguel e o sexto ano, né? É, Tanto a aula 5 quanto a aula 6 a gente vai falar sobre o livro, tá? É, Bom, agora eu creio que vocês estejam mais adiantados na leitura. Sei que vocês estão doidos para poder descobrir o final dessa história aí na vida do Miguel, nesse um ano que ele está vivendo da vida dele, do sexto ano, tanto na vida escolar quanto na vida dele, o que ele está aprendendo nessa fase da vida dele, o que ele está vendo que é importante para ele passar nesse momento, né? O pessoal do sexto ano que começou a vivenciar isso, teve aí essa questão interrompida por conta das coisas que a gente está passando esse ano, que está complicada. É, Sei disso, vocês sabem disso. E tanto o pessoal do sétimo ano também passando essa complicação, mas o sexto ano do pessoal do sétimo ano já, de vocês aí do sétimo ano, é, já eu acho que deu para vivenciar, pelo menos ter uma noção de que realmente aconteceu na vida do Miguel. Ah, eu também passei por isso, eu passei por aquilo. O pessoal do sexto ano lá no ensino do ano também, algumas coisas conseguiram identificar aí na leitura do livro Miguel, tá? O que nós vimos na aula 5 foi, eu falei da importância de a gente entender o elemento da narrativa, em textos de tipo narrativo. Nós vimos também que o Miguel e Sexto Ano é uma fruta do texto, da árvore do texto narrativo, um gênero textual do tipo de texto narrativo, né? Chamado romance, que é uma narrativa longa, com vários personagens, vários capítulos, um clímax principal e vários secundários, na qual a gente consegue vivenciar a vida do protagonista em um maior número de páginas de texto narrado, tá? Nós vimos os 5 elementos da narrativa, que a gente está vendo como é importante entender esses 5 elementos para entender a história. Nós falamos de 4, que foi o tempo, espaço, personagem tempo, espaço, personagem e o narrador. E agora a gente vai falar sobre um enredo, tá? Que é um outro elemento da narrativa que ele é subdividido. E aí a gente vai conseguir entender a história do Miguel. É, Lá no início do sexto ano, tanto o pessoal do sétimo quanto o pessoal do sexto, é, a gente dividiu o enredo, né, na hora de escrever um texto narrativo, falando que a gente precisa dividir essa escrita em 4 partes, 4 ou 5 partes. Vamos pontuar aqui para a gente ter certeza, né, na hora de escrever o texto narrativo. A gente pensa na situação inicial, a gente pensa, além da situação inicial, a gente pensa também na compilação, desenvolvimento, né, da história, a gente pensa no clímax e a gente pensa no desfecho. 4 partes que o texto narrativo é dividido, seja ele qual for, tá? Seja ele o conto maravilhoso, o pessoal do sexto ano todos já conhecem, a crônica o pessoal do sétimo ano conhece melhor, né? Todo o enredo do texto narrativo dividido essas 4 partes. Isso é importante ter noção, que a gente conseguindo dividir e falar um pouquinho dessas partes do livro é melhor para a gente buscar o entendimento da história, tá? Falando dessa divisão do enredo, vamos começar então pela situação inicial e introdução da história do Miguel, né? Logo no início, o autor, que é Aurelido de Albergaria, ele começa a narrar para gente, começa a nos trazer o conhecimento de quem é Miguel, quem é o personagem, quem é o protagonista dessa história. Ele começa a nos dar palpites, ou melhor, a nos esclarecer a respeito de quem é o Miguel, que é o protagonista, e qual é o início da situação que ele vai vivenciar.
Também, na situação inicial do texto narrativo, além do personagem, é importante a gente entender o tempo que a história vai ocorrer, né? Que a gente viu que ele está saindo das férias lá no capítulo 1, que eu li até um trecho na aula passada, que ele está saindo das férias e vai entrar, vai voltar para as aulas, só que ele entra no sexto ano, ele sai do quinto ano e entra para o sexto ano. A gente consegue perceber o pavor dele dessa mudança, né? Então, daí nos situando um pouco quem é o Miguel, né? O medo que ele está enfrentando, nos ajudando a entender qual será a ação que essa história vai ocorrer. E isso tudo vai cumprir o papel inicial que a gente consegue, a gente tem que entender na situação inicial, que é conhecer o personagem, o tempo, o espaço e o início da ação que o livro vai ocorrer. E o texto, ele logo nas primeiras palavras, ele vai nos esclarecer sobre isso. Posso até ler aqui novamente para vocês, para a gente poder entender. Ó, não estou com a menor vontade de me levantar da cama hoje. Queria esconder a cabeça debaixo do travesseiro, queria que o tempo andasse ao contrário, que esta manhã escurecesse outra vez, que hoje fosse de novo ontem e eu ainda estaria em férias, mas meu último dia de férias foi tão aflito e eu sabia que era o último dia. Queria mesmo voltar para o ano passado, voltar para o quinto ano, para as minhas aulas à tarde. Daqui a pouco minha mãe vem me chamar. Vou parar aqui só para não me estender e aqui a gente consegue entender quem é o protagonista da história, como é um pouquinho desse protagonista, né? A personalidade dele, como que ele é um pouquinho, que conflito que ele está vivendo, que ação é essa que ele está vivendo, que vai ser contada aí ao longo da história, e os personagens. Em primeiro momento é ele, o protagonista, e a mãe, que vai ter grande importância também na história, que vai ajudar a contar a história do Miguel. Então aí a gente consegue perceber a situação inicial e vai para o desenvolvimento, tá? Ou a compilação, conforme a gente quer falar. Chegou na compilação, no desenvolvimento, aí a gente vai para um caminho. Ponto. Lembre-se que na situação inicial foi pontuado que o Miguel vai ver o conflito dele entrar no sexto ano, né? Essa é a ação que vai ocorrer na história dele. Ele entrar para o sexto ano. Então, nada mais justo, coisa que o narrador fez muito bem, foi dizer, o narrador não, o autor fez muito bem, foi dizer como que ele se deparou no sexto ano, as dificuldades que ele enfrentou. Então, o desenvolvimento primeiro começa narrando as dificuldades que Miguel tem dentro do sexto ano, tá? Dentro da escola. E ali ele começa a trazer os problemas que ele acha que ele vai passar, que é, primeira coisa, ele encontrar diversos professores, não saber mais como chamar esses professores de tia, professor, enfim, essa dificuldade que ele tem. E isso aqui a gente vai perceber muito bem na história. Vou ler aqui para vocês, para a gente entender como ele está vivendo esse conflito. Primeiro dia de sala de aula, ele está sentado dentro da sala de aula, aí ele chega, o Miguel chega e fala assim: fico sentado muito tenso, acho que estou suando, passo disfarçadamente a... Então aí a gente percebe que ele agora se conscientizou que ele virou um adolescente, que agora ele prefere ter as turmas de amigo dele, tá? E chegamos ao desfecho da história, onde todo esse conflito que ele viveu é solucionado, o principal, e ele consegue entender a mãe dele e ele consegue virar amigo do namorado da mãe dele. Ele já passa a amar a escola dele e aí ele já está preparado para poder entrar de férias, para poder dar assim meio que vitória para esse ano que ele passou, que começou esse ano para ele passando por várias mudanças, e ele conseguiu passar por esse processo todo de mudança e agora ele relaxa, ele está doido para poder entrar de férias. Então esse é o enredo aí da vida do Miguel durante esse um ano de sexto ano que ele passa
pela vida dele. Valeu, galera. Tchau, tchau. Faça as atividades.